Abrimos com a nova polêmica de Ciro Gomes. O candidato do PDT à presidência da República foi sabatinado nessa quarta-feira por jornalistas do Globo, Valor Econômico e da revista Época. Ciro voltou a criticar o PT, Fernando Haddad e a candidatura de Lula. Sobre o ex-presidente e o ex-candidato também, vamos deixar as coisas às claras. Afirmou que ele está isolado na cadeia e perdeu a visão adequada da realidade porque está, abre aspas, cercado de puxa-sacos. Ciro também falou de Jair Bolsonaro. O pedetista prometeu sair da política caso o deputado seja eleito presidente. E a grande polêmica da vez, no entanto, não envolveu nem Lula nem Bolsonaro. Questionado sobre sua relação com os militares em caso de vitória, Ciro declarou que em seu governo militar não fala em política. E na sequência se referiu ao general Hamilton Mourão, vice de Bolsonaro, como, abre aspas, um burro de carga arriada que se considera tutor da nação. Sobre o general Vilas Boas, como eu disse agora há pouco, ele disse que estaria demitido e provavelmente pegaria uma cana se continuasse pregando instabilidade do país. E aí, Vera Magalhães, que Ciro foi esse? Hoje é o Ciro Pistola, né? A gente tem que olhar o Ciro do dia. Ciro Pistola, Ciro Paz e Amor, Cirão da Massa. Ele tem várias encarnações a depender da conveniência do dia, do público e da sua intenção no momento. Silvio, na semana passada, a gente, na sabatina do Estadão, ele estava aí, nesse modo pistola, falou que não admitia ser interrompido, estava dando frases de efeito, porque estava diante de um auditório de jovens estudantes que gostaram bastante daquela retórica mais inflamada. No debate ele já estava tranquilo, tinha vindo a facada, ele tinha feito declarações contemporizadoras, estava crescendo nas pesquisas e precisava se mostrar conciliador, fez uma pregação pela conciliação. Hoje, nessa sabatina, ele subiu alguns níveis o tom contra o Bolsonaro, contra os generais, porque está querendo fidelizar o eleitor petista que, por hora, está votando nele. E que já começa a dar sinais de que pode sair e pegar a sua próxima escala rumo ao destino final, que seria o Fernando Haddad. Então, ele subiu esses decibéis de propósito. Ele quer ser mais petista que o Haddad para um certo público que está querendo se contrapor ao Bolsonaro, a candidatura do Bolsonaro. Isso está tendo efeito, tá? Eu já noto setores do petismo na academia, nas artes, em vários campos aí, nas universidades, um discurso. Minha gente, votar no Haddad neste momento é eleger o Bolsonaro. A gente tem como opção o Ciro. Eu tenho vários pessoas que eu sigo no Twitter, pessoas cujas páginas eu acompanho no Facebook, amigos de faculdade, fontes, pessoas ligadas ao petismo que já fazem uma pregação de voto útil no Ciro Gomes para evitar um confronto Haddad e Bolsonaro que poderia ser vantajoso ao capitão do PSL. Então, da mesma maneira que o Geraldo Alckmin se vale desse discurso para tentar atrair uma parcela do bolsonarismo e os eleitores daquele chamado bloco dos 3%, os eleitores do Ciro também fazem isso. Estão virando eleitores do Ciro com esse objetivo. Então, ele está falando para esse público. Agora, tirando a estratégia e analisando o cerne do discurso dele, é muito ruim, né, Silvio? É muito ruim. Você não pode imaginar que um presidente da República se ache no direito de determinar quem vai em cana. Não é assim não é desta maneira que funciona na democracia. Eu acho incrível, no ano da graça de 2018, a gente ter de advertir diariamente, quase aqui nesse microfone, aos homens públicos, como funciona uma democracia. Deveria ser um tutorial que eles já deveriam ter. Deveria ser original de fábrica para quem quer ser um homem público. Então, hora o general Mourão falando em autogolpe, hora o Ciro Gomes falando em cana para esse ou para aquele, recebeu fulano a bala. Hora o Haddad falando em vamos rever aí o papel das instituições, do Ministério Público, do Judiciário. Não é assim que funciona. Existe um documento acima de todos os outros. Ele se chama Constituição. O que estiver na Constituição e o papel que cada um vai desempenhar está lá, tem de ser seguido. O que estiver fora é golpe. É simples desse jeito. Não precisa de muita prática para saber algo assim tão basilar. Carlos Andreasa, repito a pergunta para você. Que Ciro foi esse?
Que tiro foi esse? Silvio, é o seguinte, que Ciro foi esse? É o Ciro do dia. Tudo no Ciro Gomes tem método, tem cálculo. Ele é um profissional da política. Entre os seus adversários aí presentes, em liberdade, ele é o mais experiente, o mais acostumado à linguagem de campanha, ou o que melhor desenvolve uma linguagem de campanha. Ele estudou o cenário, ele estuda o cenário para si, que é evidente, o da disputa do espólio do Lula, cria uma estratégia e a executa à perfeição. Vocês sabem que eu não acredito no Ciro Gomes do ponto de vista político-eleitoral. Acho que ele não prosperará nessa campanha. Mas isso não me desobriga a dizer que, com a pouca chance que ele tem, com pouco campo de crescimento que ele tem, ele executa à perfeição a sua estratégia. Veja que ele bate no PT, mas poupa o Lula. E faz isso com muita tranquilidade. É uma cara de pau. Ele qualifica o PT como uma espécie de esquerda responsável pela crise que o Brasil vive e se apresenta como um moderado. Ele fala em centro-esquerda. Então ele radicaliza o PT, joga o PT para um extremo. Ele fala que o Lula estaria, porque privado da liberdade, sendo enganado. Mas isso é uma fraude. Quem engana é o Lula. O Lula é o enganador do processo eleitoral. É o mentor da estratégia em curso para o Fernando Haddad. O Fernando Haddad se torna vítima do Ciro. Muito habilidosamente, não agride o sujeito, mas desqualifica. Por exemplo, sou mais largo que ele. Mais largo em sentido de capacidade de entender o Brasil, maior capacidade de execução, largo. Supostamente agregar apoios também, né? Isso, cara. Ele disse, Vera, especificamente que o Fernando Haddad não conhece o Brasil, não tem experiência para administrar o Brasil. Foi eficiente, eficaz em fazer aquilo que nós temos falado aqui no programa. Vera falou, eu também falei, trazer a Dilma Rousseff para o debate. Disse que o Brasil não aguenta uma nova Dilma Rousseff. Politicamente isso é muito eficiente, nós temos batido nessa tecla. Chamou o Haddad de Dilma Rousseff, se disse muito ofendido quando comparado a Dilma Rousseff, nas vezes em que isso aconteceu na entrevista. Contou uma história que nenhum petista veio negar até agora, portanto, até agora me parece verdadeira, de que teria sido convidado para ser vice fake do Lula, mas que recusou o convite para fazer o papel que o Haddad está fazendo aqui agora, e aí abro aspas para o Ciro, porque não é assim que se constrói uma liderança no Brasil. É um discurso muito bem articulado, muito bem calculado, que lhe dá alguma musculatura para resistir ao assédio normal, natural, que virá uma vez agora ungido Fernando Haddad, o cavalo do Lula. Vai ser muito difícil para o Ciro, mas eu insisto, está fazendo tudo corretamente. E aí chegamos no outro lado, no lado Bolsonaro. Ele chama o Bolsonaro de espasmo dolorido, né? O Bolsonaro seria uma reação à crise que é obra do PT e do PSDB. Vejam a construção do Ciro, é sofisticada, é dramaticamente sofisticada. Ele identifica PT e PSDB como grupos incapazes de administrar o Brasil, ligados à corrupção e, portanto, responsáveis pela crise institucional profunda e econômica que o Brasil vive. Identifica o Bolsonaro como uma coisa menor, é o que está no discurso dele, um espasmo, mas uma reação a isso, e se apresenta como, palavras dele, acreditem, como uma opção equilibrada contra a agenda que o PSDB e o Temer representariam. E aí bate firme no Bolsonaro e chamou o general Mourão 3 vezes seguidas de jumento de carga. Chamou 5 vezes ao longo da entrevista, mas 3 vezes seguidas. Jumento de carga, jumento de carga, jumento de carga. É óbvio que ele espera uma reação do general Mourão, que ele provoca, ou espera provocar uma reação do general Mourão. Para quê? Para continuar nas manchetes, para polarizar com o Bolsonaro. Olha, do ponto de vista político-eleitoral, essa sabatina do Ciro Gomes é uma aula, moral à parte.
E aí, Madureira, o que você achou da língua afiada do Ciro Gomes na Sabatini? Olha, eu acho o seguinte, eu acho que isso não é aula de política coisa nenhuma, Andreasa. Isso é uma aula, talvez, antipolítica, porque eu chamaria ele política hoje eleitoral, eu falei, tá? Sim, eu entendo o que você quis dizer de política eleitoral, mas eu acho que a humanidade, né, tem que avançar, tem que ir em frente. E eu acho que esse tipo de política eleitoral do Ciro, ela é, obviamente, extremamente objetiva, né? Ela é extremamente pragmática, mas do ponto de vista da política é baixa, é de baixo nível, né? Absolutamente de baixo nível. Ele é reducionista e reduz o discurso político a uma tábula rasa, a uma série de expressões de efeito e que não levam a lugar nenhum, né? Agora mostram o quê? Né? Eu chamo ele de imbeciro Gomes, né? Porque ele mostra o caráter que ele tem autoritário, demagogo e populista, né? O Ciro Gomes, como seguidor, né, da linha petista, lulopetista, é um inventor de histórias, né? O Ciro Gomes, no fundo, não passa de um político nordestino tradicional, né? Daqueles coronéis do sertão, né? Aqueles que no fundo, querem impor sua vontade, suas ideias, né, a ferro e fogo, né? E curiosamente, ele se autodenomina, né, como a opção equilibrada, né? Aí realmente ou é coisa do imbecil Gomes ou realmente uma tremenda de uma ironia. Eu gostaria de fazer aqui um parêntese, né, nessa questão específica, que ele foi extremamente deselegante, mal educado, insultuoso com o general Vilas Boas, que, em primeiro lugar, né, é o líder inconteste das Forças Armadas, né? E é um líder inconteste pelo seu equilíbrio, inclusive pelo seu espírito de sacrifício, uma vez que é notório que ele está sofrendo de uma grave doença degenerativa e, mesmo assim, ele continua no posto, porque ele é um ponto de equilíbrio das Forças Armadas, né? E as Forças Armadas do Brasil, e através representadas pelo general Vilas Boas, se atém rigorosamente ao seu papel constitucional. Essa é que é a verdade, senhor Ciro Gomes, né? E é óbvio, isso em qualquer lugar, as Forças Armadas, como qualquer organização humana, né? Qualquer agrupamento ser humano começa num casamento, né? Se você já junta, né, dois seres humanos pelo matrimônio, já tem política no meio, né? Até sozinho o homem faz política. Seria uma bobagem achar que as Forças Armadas não têm um papel político. Claro que tem. Só que o papel das Forças Armadas, o papel político, o papel reservado para as Forças Armadas, está claramente definido na Constituição, assim como está definido o papel do Judiciário, do Executivo e do Legislativo. E isso, as Forças Armadas, no seu todo, né, fora as exceções de praxe, tem claramente. Isso foi um avanço, na minha opinião, da democracia brasileira. E isso se traduz na liderança do general Vilas Boas. Então, esse tipo de insulto, esse tipo de discurso do Ciro Gomes, sinceramente, né, é insultuoso, covarde. Eu acho que, sinceramente, ele não ganha muita coisa com isso, não. Ele está, evidentemente, como todo mundo constatou muito bem, né, tentando atrair as hostes lulistas, né, para votar nele, né? Pode até conseguir, né, poupando o Lula no seu discurso e tal, mas mostra-se, no fundo, ao fim e ao cabo, um político, né, num político de quinta categoria, como eu já disse, num tradicional líder político nordestino, daqueles do século XX, é um coronel limoeiro de Sobral. Esse tipo de retórica do Ciro, realmente, ela não condiz com alguém que está querendo dizer que pode ser o pacificador
e resolver os problemas de um país que, segundo ele, resolveu dançar à beira do precipício. Porque isso é praticamente dar um passinho a mais para a beira do precipício, né? As Forças Armadas estão irrequietas e a entrevista do general Vilas Boas mostra isso, mostra uma certa inquietação com uma série de testes que estão sendo feitos, a elasticidade das instituições. Na verdade, é disso que se trata. Quando ele falou ao Estadão no fim de semana e ele questionou a possibilidade de o Supremo conceder alguma liminar para o Lula, ainda havia ali esse risco, ele falou do fator Bolsonaro, o que ele está enxergando nas suas tropas uma certa movimentação que não havia desde a redemocratização. Então, quando ele fala, ele, na verdade, está chamando as falas dos seus próprios radicais. Pode dar a impressão de que ele está forçando a radicalização, mas ele está só dizendo, olha, temos um retrato assim, vamos nos comportar dentro das balizas legais, dentro das balizas institucionais. O Ciro Gomes, ao vir dessa maneira que o Madureira, a meu ver, chamou corretamente de insultuosa, dizer que no seu governo um cara desse levaria uma cana, ele está deixando transparecer por trás da sua aura de pacificador e da pregação de voto útil uma natureza profundamente autoritária. Que ele tem, de fato, que você, quando questiona o Ciro Gomes mais profundamente, você nota que ele tem na maneira ríspida como ele responde, como ele não admite ser provocado, como ele não admite ser questionado, como ele muda o tom a depender do interlocutor. Então, essas coisas são importantes de dizer sobre todos os candidatos, porque dizem respeito justamente ao que vai ser um eventual governo do sujeito.